Olá, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa maravilhoso e já em clima de Natal. E aí, professor, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Que bom estarmos reunidos mais uma vez e reunidos em nome de Jesus. Vamos hoje para a leitura de um capítulo do livro Pão Nosso, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 179, Entendamos Servindo. O título que Emmanuel escolhe já é bem caracterizado, né? Isso já não requer outras explicações, né? Entendamos Servindo, inclusive, já é bem propício para o clima de Natal. E aí, Emmanuel escolhe o versículo número 3, do capítulo 3, em que Paulo de Tarso escreve a Tito: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. O martelo realmente colabora nos primores da estatuaria, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade naturalmente aprendeu as lições atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem proceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Bacana, né? Que fantástico essa construção de ideias de Emmanuel, né? Entendamos servindo. Muitas vezes a gente entende criticando, entende sendo severo, né? Mas entender e servir. Entender, compreender as situações. A gente é reacionário, nós imediatamente a gente reage às situações adversas, quando que deveríamos compreender que se alguém nos atingiu, o primeiro atingido foi ele, porque está enfermo. Quem vive em paz com Cristo age de forma diferente às agressões. Vamos lá, Deise? Vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta é: o que representa o nascimento de Jesus segundo a visão espírita? Natal. Nascimento é Natal.
Por isso que essa data que foi estabelecida, que foi criada para que comemorássemos o aniversário do governador planetário. E o Natal, para o espírita, é a boa nova, é a renovação. Nós estávamos mergulhados em guerras, em conflitos, mesmo depois da primeira revelação, que foi Moisés, os povos continuavam se digladiando em verdadeiras torturas. E nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos ensinar o amor. E foi um diferencial tamanho que dividiu a história no planeta Terra em AC e DC, antes do Cristo e depois do Cristo. Muitos que não querem admitir a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo como governador planetário, como o espírito mais puro que esteve aqui na Terra, tenha isso na ciência, na história, de que foi o homem que dividiu a história em dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, para o Espiritismo, nos traz, vem como modelo e guia, vem nos mostrar o quanto que nós devemos agir no bem. E não é só para o Espiritismo, para os evangélicos, para os católicos. Jesus tem uma representação universal. Jesus tem a ideia, ele é o idealizador do planeta Terra, e para todos nós em desdobramento, quer queira que não, é o governador, é aquele que dirige e que todos nós devemos ter o entendimento, como ele mesmo disse, nós só iremos ao Pai por ele. Que nós devemos seguir os seus exemplos, tê-lo como espelho, para podermos chegar ao nosso Pai Celestial. Professora, a segunda pergunta é a seguinte: por que Jesus nasce em uma condição tão simples, numa manjedoura? Tem alguma representatividade? Claro. Aquela pergunta. Claro que tem. De imediato, a nos ensinarmos a humildade. A história pouco nos mostra, mas os Espíritos nos revelam como aconteceu, como se deu, como que Maria e José foram para lá. Eles tiveram que sair fugidos, porque houve a notícia de que estava para nascer o Messias e que ele tomaria, aspas, o poder. Ele seria o novo rei que estava vindo para a terra. Então, o imperador manda buscar todos aqueles que fossem nascidos, todos os recém-nascidos. Maria já estava para dar à luz e eles fogem, ela e José. E em várias hospedarias que eles pediram acesso, que pediram para se hospedar, foram negados. Quando viu José bem mais velho e Maria muito bela, muito novinha, grávida, eles tinham medo. Se hoje ainda existe discriminação de várias situações, imagina 2025 anos atrás.
Mas era tudo um planejamento de Jesus. E aí, então, quando numa casa, numa hospedaria, numa casa ao lado, que pediram hospedagem, ele disse, olha, está lotado e tal, mas eu tenho um estábulo lá atrás. Se vocês quiserem se ajeitar, não tem problema. E eles, agradecidos, sim, foram se ajeitar lá. Já estava na hora para Maria dar à luz, ou melhor, trazer a luz ao mundo. E ali ela se ajeita, no meio faz aquele berço de palha, a palha que servia de cama para os animais, e ali ela dá luz. Os animais se aproximam do governador planetário, ninguém sabia disso até então. Maria, sim, tinha essa ligação gigantesca com ele, com seu filho. Mas os animais sentem, a natureza sente quem chegou, tanto que quando Jesus vem à luz, os planetas se alinham, o planeta se torna alinhado de forma diferenciada com o cosmos. Os animais sentem e chegam próximo a ele, e a respiração dos animais o aquecem na noite fria. Que fantástico! Jesus chega aqui sem nada, sem um berço, sem um armário. Maria sem uma panela, sem nada, nada de mobília, só os animais, só a natureza, a nos demonstrar. Nós que estamos aí desesperados, que queremos agora no Natal comprar o carro novo, queremos trocar de moradia, de casa, de apartamento, ter roupas novas, trocar presentes. Para quê? Para o Natal. O Natal, aniversário de Jesus, aquele homem que nos veio dar o exemplo de humildade, de que nada de bens materiais são necessários. E muitas das vezes a gente atravessa a noite de Natal inteirinha, com risos, com piadas muitas vezes até grosseiras, bebidas, bebedeiras, que às vezes levam a atrito entre próprios familiares e sequer se lembram do aniversariante. O importante de termos as famílias reunidas no Natal é para congregarmos, é momento de refazer, de aquele se tinha alguma aresta para ser burilada, para se reaproximar, e se aproximar em nome de Jesus, para fazer uma oração, para lembrar da sua passagem. Esse é o significado de Natal, essa comemoração do aniversariante, que é o nosso Mestre Jesus e que nos trouxe o exemplo de humildade. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já, é rapidinho.